Podemos. Vamos Tá. lá. Ó, Dá para me ouvir, não é? Dá para ouvir dá bem? para ouvir direitinho. Olá, pessoal, boa noite. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sou Camila Amaral, eu sou professora da área de História e da área da História Econômica também, e eu falo aqui de Minas Gerais, Governador Valadares, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com uma professora de Biologia. Então, assim, acaba que a gente vai dialogar um pouquinho sobre, assim, né, que a gente sabe que a história, ela tende, né, a ensinar bastante, né, os caminhos, a questão histórica, as construções da humanidade, mas ao mesmo tempo ela tende, pode, né, e aprende bastante com a biologia. Então, assim, são duas áreas que sempre conversam bastante, né? E hoje a gente vai bater um papo com uma professora super bacana da Bahia. Oi, professora Verônica, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Né? Camila já me apresentou. Então, sou Verônica, aqui do interior da Bahia, e nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre essa história aí, né? Desse vírus. Vamos falar um pouquinho aí sobre profilaxia, o que é isso, né? O que é que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo? Então, o que é que acontece? Na história da humanidade, nós já tivemos várias pandemias, né? Algumas conhecidas, notificadas, outras tantas aí da pré-história que nós nem fazemos ideia. Mas por que que elas acontecem? As pandemias, de modo geral, elas acontecem por infecções, né? Ou bacterianas, ou então por alguma doença viral. E é importante a gente ressaltar a diferença entre uma coisa e outra, tá, gente? Porque vírus, ele é uma estrutura feita de DNA, né? Geralmente coberto por uma cápsula ou de proteína ou por uma cápsula de gordura, que a gente chama de lipídios, tá? E bactéria é um ser vivo. Então, as duas coisas são bastante diferentes. Vírus não é um ser vivo e bactéria é. Então, bactéria a gente mata, porque é ser vivo. Vírus a gente destrói, tá? Então, é importante a gente saber desses conceitos. Outra questão, quando a gente fala, então, de micro-organismos, ou seja, desses organismos que a gente não consegue visualizar a olho nu, a gente não está falando de uma guerra praticamente invisível. Por isso a importância da profilaxia. O que é isso? Profilaxia é higiene, tá? Então a gente necessita ter uma higiene adequada para evitar, né, algumas dessas doenças. Coisas simples, a higiene é grandiosa? Não, muitas coisas simples que a gente aprende mesmo com os nossos pais, mas que a gente precisa colocar em prática. Por exemplo, né, lavar bem as mãos com água e sabão, saiu de casa, lava as mãos, retornou, lava as mãos, pegou em local público, transporte público, metrô, né, nas cidades que tem metrô, foi de Uber, ou seja, entrou em contato com qualquer coisa, né, qualquer objeto que é de público, de manuseio público, chegou no local, em casa, onde quer que esteja, lave as mãos, né? Vamos criar esse hábito de ter sempre na bolsa o álcool em gel. Ele é tão eficaz quanto a lavagem de água e sabão, lógico, ele não substitui. Se você está em casa, o importante é você lavar com água e sabão. Mas o álcool em gel, ele pode fazer esse mesmo serviço, estando no local onde não tem água e não tem sabão para a gente fazer o asseio. Chegou em casa, as roupas que estamos na rua, a rua é um local que tem contato de pessoas que estão doentes, que estão sadias, a gente não sabe quem está doente e quem está são. Então, foi para a rua, sentou em algum lugar público, né? Encostou em alguma coisa pública, chega em casa, retira essa roupa. Agora, nesse período, então, mais importante ainda, a gente precisa realmente pôr para lavar, não é? Mas no dia a dia, essa roupa que eu saí de casa, eu não vou deitar na minha cama com ela, eu não vou sentar no sofá. É interessante que retire, o sapato também. Então, esses cuidados que são simples, cuidados de higiene, né, que a gente acabou não tendo, e por conta disso, estamos vivendo essa pandemia. Coisa simples, parece um absurdo falar isso, mas realmente é isso que acontece, né? Por falta dessa higiene, nós estamos vivenciando essa pandemia, né? Sim, professora, então assim, vamos ver se eu compreendi, né? Porque essa área da biologia eu gosto bastante, mas eu acho um pouco complicada. Então, a profilaxia é a questão da higiene. Então, assim, bem dizer, é algo que a gente já deveria ter nesses hábitos de higiene, né, no decorrer de toda a nossa vida, desde criança, mas acaba que a gente não tem muito isso como algo da cultura do Brasil. Mas acaba que com essa condição da pandemia, bem dizer, é algo assim, mais do que obrigatório, mas para a gente levar para a gente no decorrer dos anos. Ou seja, não é só durante esse período de pandemia, é isso? Com certeza, esses hábitos de higiene a gente precisa levar para o nosso dia a dia, para o resto da vida.
porque a gente está vivenciando essa pandemia, mas já houve várias outras e não significa que não vivenciaremos outra também. Então, a higiene ela é importantíssima. Ela é o único método eficaz contra os micro-organismos, que são esses seres que a gente não consegue visualizar. Então, a gente precisa realmente lavar as mãos. Gente, lavar as mãos é muito, muito importante, tá? O celular, né? É importante mesmo lembrar que a gente pega no celular em qualquer lugar que a gente está. Então, é importante a gente fazer essa limpeza do celular com um paninho, passa um álcool, né? Passa por cima dele, tomando cuidado, né? Com os canais de entrada, né? De som para não danificar as peças por dentro. Mas é importante ter essa higiene para além dessa pandemia, né? É importante que a gente saia dessa pandemia com esse aprendizado. Precisamos sim lavar as nossas mãos, precisamos ter esse asseio. Ele é essencial. Evitar de tocar os olhos, de tocar as narinas, a boca, roer unha. Tem gente que gosta de roer unha. Né? Debaixo Não só criança, adulto também, né? Adulto também, exatamente. Então, vamos tentar evitar esse hábito na rua, porque debaixo das nossas unhas, gente, é um lugar. Pense aí numa mansão, né? Aquele lugar lindo, maravilhoso, que a gente gostaria de estar. Pois é, debaixo da nossa unha é uma mansão para os micro-organismos. Então, por favor, vamos evitar roer as unhas, né? Vamos evitar de pôr a mão nos olhos, no nariz, porque essas entradas do nosso rosto, né, a gente chama de esses orifícios, é muito fácil para os micro-organismos entrarem no nosso corpo. A gente está numa guerra, então imagine uma guerra, né, onde tem aquela brechazinha, aquela trincheira ali, onde não tem soldado nenhum fiscalizando, né, e aí o inimigo entra com facilidade. Então imagine desse jeito, tá? Não é que nós não temos proteção nos nossos orifícios da face, mas a entrada desses micro-organismos por esses lugares é muito mais facilitado. Então, a higiene, né? Não colocar as mãos, porque a nossa mão vira um transporte público, tá? A pessoa te pega num negócio, contaminou com vírus, você põe a mão na boca, eu estou fazendo o contato, né? Levando esse micro-organismo para a minha boca. Então, vamos evitar, né? Quem tem o hábito aí, vamos aproveitar esse isolamento que está em casa e evitar o hábito de pôr a mão na boca, né? Coça a cabeça, põe a mão na cintura, faz uma dancinha, qualquer coisa, mas não põe a mão na boca. Vamos tirar esse hábito de roer a unha, certo? Para evitar essas doenças, tá bom, pessoal? Sim. Professora, só aproveitando, né, eu vou puxar um pouco na área da história, que eu estava lendo hoje duas curiosidades históricas, que às vezes conversam bastante com essa importância da profilaxia. Uma é que, assim, atualmente existem cerca, né, de 3.600 espécies de vírus. Então, só para a gente ter uma noção, né, lógico que a mutação é muito grande, mas, ou seja, né, nós temos aí uma grande quantidade de espécies de vírus. E aí, em relação também a uma curiosidade, dado que a senhora explicou no início, né, professora, sobre a questão da diferença, né, da bactéria e do vírus, é que há mais, uma curiosidade histórica, que há mais bactérias na nossa boca, né, na boca de cada ser humano, do que os próprios seres humanos no planeta. Então, só para a gente ver como que é muito sério, né, esse assunto. Exato. É importante também a gente ressaltar, e quando a gente fala muito de bactérias, tá, gente? Nós temos muito mais bactérias boas, né? Entre aspas, assim, colocando, do que bactérias ruins, né? Essas bactérias mesmo que nós temos na nossa boca, elas nos ajudam, né? Nos protegem também. Porém, né, a gente chama de flora bacteriana, tá? Essa flora, quando ela está em descontrole, ou seja, quando essa população de bactéria aumenta, aí acaba provocando, né, algumas doenças. E é verdade, sim, nós temos mais bactérias no nosso corpo, tá? Do que células. Então, esse é um fato aí muito importante. Isso não é ruim, tá, gente? Essas bactérias, em sua grande maioria, elas é uma flora bacteriana boa, em sua grande maioria, tá? Então, a gente não precisa ter esse desespero, não, porque as bactérias ruins é uma quantidade muito pequena dentro do grupo aí das bactérias. Porém, nos vírus, infelizmente, né, é uma estrutura que, de fato, a maioria deles nos causam doença. E você lembrou bem que aí nós temos conhecidos, tá? É importante ressaltar que não é que tem no mundo, né, 3.000 e poucos vírus, não. São vírus conhecidos. Ou seja, que os cientistas, né, da área aí da microbiologia conseguiram detectar. Mas certamente nós devemos ter, né, mais do que o dobro dessa quantidade de vírus aí desconhecidas em nosso planeta. Verdade. Professora, eu agradeço bastante pela sua explicação. É sempre bom ter essa interação. Eu já lhe disse várias vezes que eu gosto do seu sotaque, gosto do seu jeito de ensinar sobre a área da biologia.
E aí eu gostaria também de lhe solicitar, se possível, que a gente pudesse continuar a nossa conversa em outro momento, com, né, certas perguntas e respostas sobre esse momento que a gente está vivendo, ou sobre trocas de área da educação relacionada à Bahia, com o estado de Minas Gerais, né? Diálogos aí para que a gente possa, né, amenizar um pouco esse isolamento social. Pronto, estou aqui à disposição, tá? A gente pode fazer esse quiz aí de perguntas e respostas. Podemos também fazer esse momento aí de trocas, né, sobre a educação. Então, estou à disposição. Quando quiser, né, pode chamar, que estamos aqui. Professora, então, mais uma vez, muito obrigada, né? Um abraço virtual e que possamos nos encontrar